dia, boa tarde, boa noite a todos meus amigos do canal Speedwork Informática. Pessoal, eu não digo todos os dias, mas ao menos umas 4 ou 5 vezes por mês eu recebo mensagens, né, e até comentários nos vídeos, abaixo dos respectivos vídeos, né, sobre construção. E a maioria deles estão em alguns vídeos que eu tenho falando sobre orçamento de mão de obra, né? Algumas pessoas elas perguntam, Paulo, ou as pessoas me ligam também, né? Isso da minha região, da minha cidade, enfim, e isso acontece de todos os lugares do Brasil. Algumas pessoas perguntam, Paulo, como é que eu devo cobrar, né, por metro quadrado? Bom, o que seria metro quadrado, né, pessoal? É representado pela letra M e aquele número 2 pequenininho, né, bem ao lado do número, né? Deixa eu pegar aqui minha caneta, caiu. E as pessoas perguntam, Paulo, mas como é que eu devo cobrar por metro quadrado, né? Como é que funciona isso na construção civil? Como é que eu devo proceder? Bom, primeira coisa, primeiros procedimentos é você entender como é que funciona metro quadrado. Deixa eu ver se está gravando aqui, pessoal. Bom, como é que funciona metro quadrado, né? Bom, metro quadrado nada mais é do que a gente medir uma extremidade até a outra e multiplicar pelo outro lado. Exemplo, uma área que dá, por exemplo, ali, né, 3 de comprimento por 4 de largura. Como é que eu vou multiplicar isso? 4 vezes 3 ou 3 vezes 4. Então, se 4 vezes 3 é 12, né? Ou 3 vezes 4 são 12, então ele tem uma área com 12 metros quadrados. Entendeu? E assim por diante, né? E é só um exemplo. E quando você tem um projeto na sua mão, né, de uma obra, né, uma planta ali, né? Naquela planta deve especificar ali toda a metragem quadrada da obra, né, inclusive do lote, do terreno, né? E aí tem a construção. A construção tem X, né, de metro quadrado. Eu vou cobrar por metro quadrado. Para quê? Qual que seria os passos? Fundação. Fundação. Outro passo. Após a fundação, nós temos ali a impermeabilização. Faz parte, né? Impermeabilização. Tem que fazer esse procedimento. Impermeabilizar toda a base. Principalmente onde vai ter muro de arrimo. Outra ideia, viu? Quando o lote apresentar ali um desnível muito grande, eu recomendo, tá? Que seja, antes de você passar o seu orçamento para o seu cliente, você verificar a situação desse terreno. Por quê? Se você encontrar um fora de nível muito grande nesse terreno, você vai ter problema. Por quê? Porque o que você vai perder para você fazer esse muro de arrimo seria o tempo de você fazer 2 alicerces em um terreno plano. Exatamente. Entendeu? É só mais uma dica. Então, nessa metragem quadrada, cobra englobado o quê? Fundação, impermeabilização. Depois nós temos ali a parte de alvenaria, né? Algumas pessoas chamam de entijolamento, enfim, né? É onde você vai elevar, né? Ou seja, erguer a sua alvenaria. Então é o primeiro, fundação. Segundo, impermeabilização. O terceiro, elevação da alvenaria. Após a alvenaria, qual que seria o procedimento? Laje, que é a quarta etapa da obra. Laje. O que seria essa laje? Montagem, escoramento, né? Fazer toda a distribuição da lajota sobre a laje, a armadura de ferro, malha de ferro, nervura, né? Depois tem a parte de distribuição de todo o ramal elétrico, caixinhas, conduítes, né? E trazer a rede, passar por dentro da laje, enfim. Alguns pontos nós devemos ali colocar também tubos, né, de canos, por exemplo. Eu quero no banheiro, vou passar deixar um cano passado, né? Descendo até para baixo da laje, passando para poder fazer a ligação elétrica, a ligação hidráulica, né? Ou você deixar, por exemplo, aonde vai descer a tubulação, deixar um isopor, né? Aquele lugar aonde o concreto não vai pegar, não venha pegar, né? Para facilitar na hora de você depois passar a tubulação, né? Então seria essa parte, né? Já entra também na parte de distribuição da parte elétrica, certo? Sexta parte, aguardar, né? Claro, aguardar aí o tempo de cura, né? Depois, para eu não ficar parado, eu vou fazer o quê? Eu vou chapiscar.
né? Eu posso chapiscar. Depois, enquanto essa laje vai curando, eu cortar paredes hidráulica, elétrica, né? Depois, esgoto, né? Enquanto a laje vai curando, certo? Isso vai dando tempo, né? Que é 21 dias no mínimo, entendeu? Cortou todas as paredes embaixo, fez toda aquela parte de esgoto pelas paredes, tubulação hidráulica, elétrica, né? Depois tem a outra parte, que seria o quê? Você desformar essa laje, né? Já deu tempo. Depois temos o quê? A cobertura, né? Após a cobertura, nós temos ali os trabalhos de quê? Você já chapiscou? Nós temos a parte de fazer o quê? Reboco, né? Nessa parte de reboco, você pode tanto já na sequência, né? Ou antes você instalar o quê? Esquadrias. Seria porta, janela. Ah, Paulo, mas essa obra vai ser toda com blindex, com vidro, né? Enfim, então essa parte já entra no reboco, que é a parte de requadramento dos vãos, né? Então isso daí já entra essa parte. Caso não, já entra junto com o reboco a parte de janela, porta, batente, entendeu? Feita essa parte, nós já estamos com a obra praticamente mais de 50% concluída. Depois nós temos a parte do que? Contrapiso. Se bem que o contrapiso você pode fazer ele antes do reboco, após a extração da rede esgota feita, entendeu? Depois o contrapiso. Por quê? Você fazendo o contrapiso, você tem possibilidade de trabalhar em cima do lugar concretado, né? E você aproveitar toda a massa que cai no chão, entendeu? Ou você pode fazer também diferente, deixar por último, né? Mas aí o contrapiso você já pode fazer também. Bom, após o contrapiso feito, reboco pronto, rede tudo pronto, nós temos a parte de quê? De acabamento, que seria o quê? Revestimento, né? Nos banheiros, cozinha, área de serviço, entendeu? Os revestimentos. Bom, feito isso, nós temos a parte de quê? Do piso. Só que, antes do piso, eu recomendo que seja feito o quê? Aonde vai módulo de gesso, aonde vai, por exemplo, fazer sanca, faça tudo isso antes do assentamento do piso. Deixa o assentamento do piso por último, né? Um dos últimos itens, tá certo? Porque lá fora, possivelmente você ainda tem que fazer algumas coisas, né? E isso também já deve considerar, após toda a rede de esgoto feita, você já também já concretar quintais, distribuição da água de rede fluvial também já entra na parte de rede de esgoto, né? Claro, cada tubulação distinta uma da outra e assim por diante, entendeu? A parte de piso e revestimento são as últimas partes a serem feitas na obra, tá certo? Bom, então, Paulo, você falou as etapas, como é que eu devo cobrar? Pessoal, isso é uma casa térrea. Metro quadrado, pessoal, é onde você vai cobrar por todas essas etapas do serviço. Paulo, mas como é que eu vou cobrar por metro quadrado, uma rede de esgoto, a parte elétrica? Inclusive a parte elétrica também, ela já entra nessa metragem quadrada. A única coisa, pessoal, que eu não coloco em minha mão de obra seria o que? Gesso, né? Calhas. E gesso, calhas. A parte elétrica eu coloco. Os dois, um serviço, a pintura também, né? Eu já coloco também nessa mão de obra. Calha eu não coloco, calha e gesso eu não coloco. Pessoal, mão de obra, nós estamos em outubro, hoje é dia 22 de outubro de 2017. Hoje uma construção dessa, tá? Somente mão de obra, sai em torno de R$ 650 um metro quadrado. Esse preço pode variar, tá? Você pode chegar com o seu cliente, dependendo da situação, até uns R$ 550 um metro quadrado. Esse valor pode elevar dependendo da região por região. Eu não trabalho com mão de obra, com material. Eu não incluo nessa metragem mão de material. Paulo, mas se o meu cliente pedir para calcular o material, é uma coisa complicada, por quê? Porque se você levantar um custo com X de materiais, né? Chegou na parte de acabamento, o cara fala, eu não gostei desse piso, eu quero esse piso. Suponhamos que você colocou ali nas contas que você vai pagar ali, vamos pôr aqui, R$ 35, exemplo, tá? Você pode encontrar preços mais baratos. O metro quadrado do meu piso, do meu revestimento. E se o cara de repente não gostou desse modelo de piso, que o cliente vai ter que escolher. Aí de repente ele jogou aqui, eu quero um piso, ele vai custar aí R$ 60 um metro. Você já está perdendo aqui por metro quadrado R$ 25. E isso também vai interferir no uso da argamassa
que talvez exija uma argamassa mais cara e altamente resinada. Então tudo isso é complicado e você pode se enrolar. Então trabalhe somente com mão de obra, tá? Material, deixe que o seu cliente ele escolha o material e o material ele adquira, né? E aí fica uma coisa bacana para todo mundo. Então, o preço inicial você pode trabalhar entre R$650 e R$550. Isso lembrando que nós estamos em outubro de 2017, tá? Então esse valor ele pode sofrer alterações, entendeu? Isso a gente tem que trabalhar, né, conforme a inflação vai trabalhando, nós temos que corrigir esses preços anualmente também, tá? Como a gasolina é corrigido, aluguel, outras coisas mais, nós também temos que corrigir nossos preços, porque afinal de contas, né, nós também somos consumidores. Então nós temos que repassar o preço conforme a inflação, né, que hoje em dia também são poucas, né? Então essa é a dica para vocês, pessoal. Então, Paulo, mas como é que eu vou cobrar? Você vai pegar esse valor e vai multiplicar, né, pelo tamanho da obra. Exemplo, né? Eu tenho uma obra aí que ela dá aí 200 metros quadrados. Paulo, mas esse 200 metros quadrados, isso inclui todo o terreno? Não. Isso é somente a obra, a construção da casa. Paulo, mas nesse metro quadrado entra muro também? Olha, nesse metro quadrado aqui, a construção do muro não está. Entendeu? O muro, nós estamos cobrando pela construção, pelo projeto, né? Pelo projeto. Inclusive eu tenho um projetinho que eu fiz aqui, né? Eu estou fazendo aqui o modelo de umas casas aqui, estou fazendo parte mesmo, né? Que seria para você entender isso aqui, tá? É isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ver se dá para ver. Bom, não vai dar. É isso aqui, ó. Então aqui vocês podem entender que aqui é a construção da casa, né? Eu tenho aqui uma área verde, né? Área de serviço, cozinha, uma sala, tem um banheiro, corredor, um quarto, aqui um futuro quarto. É isso aí. Muro não entra, tá? A questão do muro, vocês podem cobrar a parte pelo metro quadrado do muro, tá? Mas isso é a construção da construção inteira, tá joia? Você pode até pegar esse muro, mas você jogar um valor, né? Você medir esse muro, altura, comprimento, e você cobrar a parte, já incluir nesse valor aqui. Paulo, mas como é que eu vou cobrar? Isso vai depender do muro, né? Eu não posso falar o valor, tá? Geralmente você pode aí, de repente, cobrar por metro quadrado do muro, né? Pela fundação, pela alvenaria, pelo reboco, né? Então, aí depende da sua experiência, tá? Exemplo, uma casa de 200 metros quadrados. Suponhamos que eu dei o preço para o cliente, R$650, né? Aqui eu vou cobrar por metro quadrado, vezes 200, que seria uma metade quadrada. Essa casa sairia R$130 mil, ela pronta. Isso somente mão de obra. Paulo, qual o tempo que eu vou gastar? Olha, geralmente uma casa dessa aqui, né? Isso vai depender de várias situações, né? Então, não sou eu que vou, né, dizer para você o quanto tempo você vai gastar. Isso depende da sua experiência que você vai ter aí. Geralmente uma casa dessa, você leva aí até 6 meses para fazer ela, 5 meses, né? Dependendo da sua mão de obra, tá? Teve casos que a pessoa fez uma casa dessa em 4 meses. Aí você pega 4 meses e divide por 3, 6, 9, 12, eu vou botar 180 dias, né? Isso mesmo, vou botar aqui. Vou botar novamente aqui. 130 mil, né? Dividido por 180. Vai dar aqui. Só acabou travando aqui a calculadora, pessoal, que esse programa é pesado, né? E o computador está sobrecarregado. Bom, eu coloquei 180, vai dar 3, 6, 9, 12, 15, 18. Vamos colocar aí 6 meses, né? Então vamos colocar aqui 130 mil dividido por 6 meses, né? Que vai dar em média, você vai ter aí com o seu cliente por mês os pagamentos de R$21 mil e 600 quebradinhos, né? Isso aqui você vai aí, é o custo que você vai ter, é o pagamento que você vai combinar com ele, né? Que você pode estar combinando com ele. Esse valor você pode trabalhar por quinzena, né? Dividido por 2, vai dar aí na faixa de 10.800 por quinzena, e aonde você vai ter o seu custo com os seus funcionários, né? Geralmente uma obra dessa você pode começar com um pedreiro, um ajudante, né? 2 pedreiros ajudantes, que na fundação, né? A coisa deslancha, entendeu? A fundação, a alvenaria, parte da laje. Chegou nessa parte, a obra trava, entendeu? Então aí você não tem para onde correr. Então seria mais ou menos o que você levantaria, tá? Então, Paulo, mas aí então eu vou ganhar 130 mil em 6 meses? Exatamente. Isso, você dá um prazo para o cliente. Isso tudo é feito em orçamento, tá, pessoal? Contrato, enfim, tá? Então, isso aqui só entra somente mão de obra. O material não está englobado, tá? Uma casa dessa, geralmente, com material básico, uma casa desse tamanho, hoje ela pronta,
aproximadamente hoje, entre material, mão de obra, todo o material necessário, né? No final das contas, uma casa dessa, ela vai ficar na faixa aí de uns 250 a 300 mil reais, né? Isso vai depender do material, tá? 250 a 300 mil reais, daí um pouco mais, tá joia? Então, essa é a dica de Paulo Pedreiro, repassando para vocês aí toda a experiência que a gente tem aí no decorrer de quase 29 anos de construção de profissão, né? Porque na verdade a nossa experiência não se baseia em papel, mas sim em prática. Valeu, gente. Um abraço a todos e espero que vocês possam aí entender as minhas explicações, tá bom? Valeu, tchau, tchau.